Terça-feira e a gente vai continuar aqui estudando o nosso guia de estudo da Palavra de Deus com o tema Nações, né? Parte 1. A gente está estudando esse trimestre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, né? Um guia de estudo da Bíblia da Escola Sabatina da Igreja Adventista. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso aí, né? A gente está estudando aí alguns temas interessantes sobre a importância dos conceitos dos fundamentos do Gênesis, as imagens, conceitos que estão no Gênesis para a gente entender as profecias e o Apocalipse, né? Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Rapidinho, logo após a vinheta. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando aqui os slides, como sempre, para você visualizar. Hoje, terça, dia 22 de abril, né? E o tema de hoje é Dando o que Pediram. O que será que tem aí, né? Para a gente estudar e aprender. Então, a introdução sempre do professor Gilberto Brasiliano. Eu acho interessante. O pedido que o povo de Israel fez. A gente tem estudado aí, desde o Jardim do Éden, né? O propósito de Deus para a vida do ser humano. E o dia de hoje fala de mais uma rebeldia, né? O povo de Israel foi sempre dirigido por Deus e eles cresceram e se estabeleceram como uma grande nação, respeitada e temida pelos povos em redor deles, né? A gente falou que Deus pegou um povo que não era nada, não era ninguém, escolheu para ser representante de Deus, né? Para ser testemunha. E aí a distorção, a rebeldia, né? A gente viu aí, depois do dilúvio, ainda os descendentes de Noé também querendo fazer Torre de Babel. E agora mais uma aí desse povo, né? Apesar de Deus estar tornando a nação grande de resplendor, né? Pegou a menina ali, criou, cuidou, embelezou, deixou, né, de destaque. Eles fizeram um pedido inusitado, ó. Via-se claramente que a mão poderosa de Deus comandava a nação. Então as outras nações com seus reis, com seu paganismo, idolatria, e Deus guiando o povo de Israel para mostrar a diferença, né? Só que para se adaptar ao que outras nações em redor faziam, como líder à frente deles, pediram um rei. Então isso foi o que o povo de Israel pediu. Pediu para Deus, né, deixar de ser rei e deixar um ser humano, pecador, ser o rei da nação, né? Ellen White escreveu aqui, ó, os hebreus pediram a Samuel, que é o profeta, né, um rei como tinham todas as demais nações em torno deles. Ou seja, os idólatras, os pagãos tinham culturas, comportamentos, tinham um rei. E o povo de Israel tinha Deus como rei e pediu para não ser mais Deus. Imagine o grau de atrocidade, né? Preferindo um rei despótico ao sábio e brando governo de Deus. Mostraram grande falta de fé em Deus e de confiança em sua providência para lhes dirigir seu caminho com sucesso. Está no livro Profetas e Reis, página 62. E aí vem uma pergunta, né? Logo no início da lição vem a pergunta aqui, ó. Leia primeiro Samuel 8, né, o capítulo 8, o verso 4 ao 18. E aí conta essa história, né? E aí pergunta, por que os líderes do povo acharam a ideia de um rei tão atrativa? De que maneira caímos em tentações semelhantes, né? E aí vem, aqui dá uma pausa aí, né? Dá uma lida, tá aqui o texto se você quiser ler, ou procura na sua Bíblia para você ver. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? E a resposta tá aqui, ó. Por que é que o povo pediu isso, né? Por que é que parecia uma boa ideia dos líderes e como isso se relaciona com a gente hoje, né? Tá aqui, ó. O povo de Israel queria copiar os costumes dos povos em redor e queriam ficar independentes de Deus. Veja como a grama do vizinho é mais verde, né? Então eles queriam ficar independente, autônomo, queria ser igual aos idólatras, aos pagãos, né? Hoje, e isso muitas vezes, né? A Bíblia fala Deus pedindo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Deixe que ele faça a parte dele, que ele governe a nossa vida. E só que, infelizmente, o ser humano quer se achar autossuficiente, né? O ser humano quer sempre achar que sabe o melhor para si e às vezes coloca Deus de lado, negligencia Deus e até hoje está assim, né? Pessoas tiram Deus do comando das suas vidas. E aí, o resultado não é muito bom, né? Olha aqui, hoje o pecado nos leva ao desejo de governarmos nossa vida e com isso estaremos rejeitando o comando divino em nossa vida. Isso é um perigo porque só leva à destruição, né? A natureza pecaminosa, né, não tem como trazer coisa boa, né? Só com Deus. E aí o comentário do professor diz isso, ó. Deus sentiu-se rejeitado quando o povo pediu ao profeta Samuel que lhes indicasse um rei que governasse sobre eles. Naquele tempo, a nação tinha um santuário através do qual Deus se manifestava e mostrava seu poder com instruções dadas através dos sacerdotes e dos profetas, né? Então Deus pediu para habitar no meio do povo, fazer o santuário ali, a tenda, né? Então, simbolizando de forma pedagógica e didática ali o sacrifício que viria, ou ensinando toda a parte do Messias, de Jesus, do Cordeiro, né?
Só que eles queriam sempre se rebelando, queriam estar igual aos outros, né? Veja como a falta de gratidão e a falta de reconhecer o que você já tem, né? E às vezes é o que tem de melhor e você quer o que o outro tem e o que é o ruim, né? Pedir um rei significava rejeitar a dependência do Criador e colocar-se sob o comando de um ser humano pecador e cheio de falhas. Mas eles queriam isso. Foram, porém, avisados de que um rei os veria apenas como servos, serviçais a cumprir os seus caprichos e da família real. Então, Samuel, Deus pediu para divertir. Vocês vão ter, mas vocês vão ter suas mulheres, suas filhas, seus gados, tudo vai ser para servir o rei. Ellen White coloca aqui, ó, seu pedido de um rei era um procedimento rebelde de afastamento de Deus, seu guia especial, Criador soberano. Se tivessem um rei cujo coração fosse presunçoso e não reto para com ele, para com Deus, esse rei os afastaria de Deus, levando-os a se rebelarem contra Deus, o Altíssimo, né? E aqui tem um texto no final do guia, ó, naquela época e até hoje, os governos humanos têm uma característica em comum. Desde quando o povo de Israel pediu para ter um rei, são pecadores governando pecadores. E como poderia ser diferente disso? Né? E é isso que a gente vê hoje, essa corrupção, essa injustiça. Falam-se há décadas, a gente vê esses governos que falam do pobre, do fraco, do oprimido, e quando eles ganham, estão no poder, eles só roubam, beneficiam a si mesmos, suas famílias, seus parentes, com o dinheiro do povo, o dinheiro público que é do público, tira altos impostos, né? Então a Bíblia até fala, né, que quando a gente não escolhe bem os nossos governantes, o governo do ímpio, o povo geme, né? Então é isso que a gente vê. Só falsas narrativas e o povo se deixa levar, o próprio povo escolhe. Na primeira eleição que teve no mundo, Cristo e Barrabás, o povo escolheu o ladrão, escolheu Barrabás, né? E hoje é assim, a gente vê pessoas se colocando à disposição para fazer na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no Congresso, nas Assembleias, pessoas boas de conteúdo, com princípios e valores cristãos, mas o povo, até o povo de Deus, é o primeiro a rejeitar. E aí vem com desculpas, mimimis, justificativas, né, pífias. Ah, ele vai se corromper, parecendo que é a política que corrompe a pessoa, né? Na verdade, são as pessoas que colocam ladrões na política, né? A política não corrompe ninguém, né? Igual o dinheiro, o poder, dá dinheiro e poder, é aí que a gente conhece quem é quem. Se a pessoa é boa, generosa, é íntegra, com poder e com dinheiro, ela vai ficar mais íntegro, mais generoso, mais generosa. Se a pessoa é ruim, egoísta, né, é ímpia, quando ela tiver no poder com o dinheiro, ela vai ficar pior ainda. Então não é a política, não é a posição, o dinheiro que faz mal. É o amor a isso, né? É colocar essas coisas acima de Deus. Agora, quem é fiel, né, e ocupa esses lugares, a gente vê que teve aí bons exemplos na Bíblia. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque o povo de Deus é assim, a nação santa eleita, ao invés de ter Deus no comando, ao invés de escolher pessoas que são ali consagradas a Deus, escolhem ímpios, escolhem mundanos, e ainda fala assim, ou não vai, se omite, né? A maioria das pessoas vota branco, nulo, não vai votar, se omite, igual a Pilatos fez e lavou as mãos, e outros votam no ímpio, votam no errado, fala, não vou votar nesse aqui não, que ele pode se corromper, ainda parece que está protegendo o irmão, esse aqui é irmão da igreja, ele pode se corromper, vai, o pessoal fala, né, algumas denominações, vai manchar a imagem da igreja, e escolhem o pior, né? Então, veja como a que nível chegou. E aqui, Deus governando, o povo pede para ter um rei, uma pessoa humana. Então, de lá para cá, só foi caos, né? Só foi coisa ruim. Então, aqui, ó. Então, aqui na lição, o guia traz aqui, deixa eu ler para você aqui, ó. Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano, como as outras nações. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou e eles se viram desejando aquilo que as nações pagãs, idólatras, os gentios tinham. Então, imagina, né? E aí, olha o risco, né? O pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre seu povo. A nação devia responder diretamente a Deus, o Criador, e seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços. E um rei, os israelitas trairiam. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si o mesmo sofrimento que os reinos gentios experimentavam: recrutamento militar nas guerras, confiscos, impostos e outras mazelas. Eles descobriram que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor em vez de fazê-lo com bondade como Deus faz, né? Então, Israel teria o que pediu, mas quando percebesse as consequências nocivas, ficariam presas a isso. Então não teria mais como voltar atrás. Deus advertiu isso e mesmo assim o povo quis, né? É como a gente vê hoje aí, as pessoas aí sendo enganadas, se vendendo, trocando voto por migalhas, acreditando nas falácias, né, dos políticos e mantendo os mesmos no poder, né? Então, a gente vê essa consequência até hoje aí. Em Deuteronômio 17, 24 a 20,
Deus não disse que daria um rei ao povo, né? Deus disse que o povo decidiria ter um rei. Então não foi vontade de Deus, não era plano de Deus. É igual o jardim do Éden, a árvore do bem e do mal. Deus disse, Deus sempre preservou o livre-arbítrio, né? A escolha do povo. E aí você tem que arcar com as consequências. Que é outra coisa que hoje a humanidade, né, só quer os direitos, os deveres nada. Não quer arcar com a consequência de nada, né? A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons, entre aspas, né? Os bons reis que cometeram vários erros, né? Ou seja, o Davi com Batseba, né? Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Se afastando de Deus. A iniquidade, a natureza pecaminosa, o diabo sempre ali falando e distorcendo o que Deus queria, né? Mesmo Deus escolhendo o povo de Israel para ser o exemplo, para ser, né, o povo escolhido, para dar a referência, né, e mostrar aos outros que valeu a pena seguir a Deus, e eles mesmos foram os primeiros a não reconhecer, não valorizar. Tá? Então aqui, o Senhor havia predito que Israel seria governado por um rei, mas não significava que essa forma de governo fosse a melhor, ou que estivesse de acordo com sua vontade. Quando as pessoas preferem seguir o próprio caminho sem procurar a orientação de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz esses desejos dessas pessoas para que, por meio das amargas consequências, reconheçam a tolice e se arrependam de seu pecado e do seu afastamento. Vejam que são dependentes de Deus, né? Está no livro Patriarcas e Profetas. Então Deus permite que aconteça para a pessoa ver. A gente colhe o que planta, né? Então, os israelitas procuraram estabelecer uma monarquia segundo sua própria vontade, mas Samuel lhe disse que o Senhor, em sua infinita misericórdia, estava disposto a perdoar e ajudar se eles apenas o temessem e o servissem, né? Voltassem atrás, né? E aí a pergunta fica ali, e aí Deus até advertiu, o que é que vai acontecer com o povo de Israel se for encabeçado por um rei que não obedece ao Senhor, que é ímpio, que é infiel, né? Então, o rei que Israel havia escolhido ouviria o rei dos reis? Ele entregaria sua vontade e faria a vontade de Deus que está no céu? Ou iria fazer suas próprias vontades, né? E é o que aconteceu ao longo do tempo, né? Deus escolher Israel, ele havia chamado essa nação para conservar entre os seres humanos o conhecimento de sua lei, dos símbolos e as profecias que apontavam para Jesus, para o Salvador. O povo foi escolhido para isso, a gente viu na lição passada, né? Não para ser salvo, era um povo para ser a testemunha, para ser o pregador, para ser o exemplo, para refletir o caráter, os princípios de Deus. E aí, Deus desejava que Israel fosse uma fonte de salvação para o mundo. O que Abraão tinha sido na terra em que peregrinou, o que José tinha sido no Egito e o que Daniel foi nas cortes de Babilônia, devia ser o povo hebreu entre as nações. Devia ser o povo de Israel. Devia revelar Deus aos seres humanos. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu, né? E aqui para finalizar, os israelitas depositaram suas esperanças em grandezas mundanas. É isso que o ser humano tem feito, né? Que é você não cairmos nesse engano de Satanás, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas só com constituir suas famílias, trabalhar, ganhar dinheiro, construir bens, né? Aqui nessa terra esquece da salvação. E a Bíblia fala que aquele que ficar aqui lutando, né, para não morrer, para salvar sua vida, vai perder a vida, né? E aquele que entregar sua vida para Deus, né, deixar Deus governar a vida, ainda que morra, viverá. Né? Então, desde a época de sua entrada na terra de Canaã, o povo de Israel afastou-se dos mandamentos de Deus e seguiu os caminhos dos pagãos. Era em vão que Deus enviava advertências por meio de seus profetas. E até hoje Deus manda, né? A gente está aqui fazendo esse vídeo, Deus está falando conosco. Em vão eles sofriam o castigo da opressão das nações estrangeiras. Toda referência, né, era seguida por uma apostasia ainda mais profunda. Olha que triste, né? A nação vai chegando, o desejado de todas as nações. Livro de Ellen White. Então é assim, a gente está vendo aí agora, mais uma vez, a Bíblia trazendo revelações, o Apocalipse é revelações, escrevendo toda a nossa história, a história da humanidade. A gente está vendo aí o Papa faleceu, né? Morreu o Papa. E muita gente começa com essas falsas interpretações, esse sensacionalismo, as loucuras que a Bíblia mostra totalmente diferente. Mas o cenário está fechando, né? A Bíblia diz que logo, logo, a besta, o poder religioso e o poder civil vão se unir. E com certeza algumas coisas estão acontecendo, né? A gente está vendo aí uma série de coisas, o cenário se configurando para logo, logo Jesus voltar. Né? Para o sistema papal com os Estados Unidos começar a trazer aí regras, tirar a liberdade de consciência, tirar o livre-arbítrio, trazer decretos. E vamos ver se isso vai ser agora, né, ou mais para frente. Mas o cenário está cada vez mais curto, né? Então fiquemos atentos, não nos deixemos levar por falsas interpretações, por sensacionalismo, né? Porque
Isso às vezes atrapalha muito o estudo da palavra de Deus, né? Então, por isso que é bom estudar com um guia, vendo a Bíblia, a palavra de Deus, o que está escrito, comparando texto com texto, o início, que é o Gênesis, os fundamentos, para entender o que está lá atrás, né? Nas imagens simbólicas. Senão mistura tudo e fica aí se decepcionando, se frustrando com falsas adivinhações, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte, comenta aqui, se inscreve aqui no canal, tá bom? Essa é a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempo que a gente dedica aqui ao estudo da palavra de Deus. Então até o próximo estudo e um ótimo dia para você, um forte abraço, sucesso e com Deus.